Meu nome é Juvi, esse é o Monólogo de Quinta, onde toda quinta eu faço um monólogo numa livre associação, não para dar respostas, sim provocar perguntas, abrir caixas mentais aqui, para ver se abre caixas mentais aí. Sabe quando você tá arrumando guarda-roupa? Essa é a intenção. E o episódio de hoje é sobre Matrix. Sim, o filme Matrix, mas não só o filme, muitas outras coisas. Para começar a falar de Matrix, a gente precisa falar do mito da caverna de Platão, reviver as aulinhas de filosofia, então vamos tentar passar rápido por isso. Peguei um resumo aqui para explicar fácil o que é o mito da caverna e você refresca a memória das aulas. Imagine prisioneiros acorrentados dentro de uma caverna desde o nascimento. Eles só podem olhar para uma parede, onde sombras são projetadas por objetos que passam atrás deles, iluminados por uma fogueira. Para eles, essas sombras são a única realidade. Um dia, um prisioneiro é libertado e sai da caverna. Ele vê o mundo real pela primeira vez e percebe que as sombras eram apenas ilusões. No início, a luz do sol o cega, mas aos poucos ele entende a verdadeira natureza das coisas. Quando volta à caverna para contar aos outros, eles não acreditam nele, até que resistem à ideia de sair. Isso poderia ser a sinopse de Matrix contada de uma maneira poética e diferente, mas é só o mito da caverna de Platão, o que mostra que o mito da caverna é uma alegoria para formas de pensamento e conhecimento da verdade, libertação do que a gente achava que era verdade, que seriam essas sombras, e eu acho que todo mundo já passou pela vida em algum sentido com algo parecido, de estar em um lugar, ver aquilo, tomar aquilo como verdade absoluta, em algum momento você se liberta daquilo e você tem uma vida que se torna um pouquinho mais desafiadora e que tem esse início um pouco mais de embates, até que você percebe, não, a vida é muito melhor aqui, eu não sabia como eu vivia lá, como isso acontecia lá. E quando você volta, algumas pessoas não entendem exatamente o que aconteceu com você, porque você tá mudada, porque você tá diferente, porque agora você tá difícil de lidar, porque você vem com essas ideias malucas, essas coisas doidas. E a gente pode pensar que o mito da caverna a gente pode adaptar para várias coisas, né? Tipo assim, pode ser tanto essa busca pelo conhecimento, a verdade, e a gente pensar historicamente no conhecimento científico e como a humanidade foi se aproximando disso. Ou sei lá, desde uma pessoa que era anti-vax e passa a entender, não, vacina é legal. Ela vai contar para os amigos anti-vax que vacina é legal, aí qual é a sua? Sabe? Ou, sei lá, se você tá saindo de um relacionamento hipertóxico, mas que a sua família amava essa pessoa, né? Tipo, gostava muito e não via o ruim que isso te fazia, o lado mal que isso trazia pra você. Aí quando você termina, as pessoas ficam, como assim? Era tão bom, agora você fica assim. E eu acho que a filosofia, ela tem isso de você trazer a leitura para dentro de si e pensar com base empírica naquilo que você viveu para atestar de tipo, não, tipo, isso daqui tem algum sentido, isso daqui é da hora. E Matrix é a mesma coisa. Matrix é um grande molde de uma jornada que a gente tem esse misto de jornada do herói com o mito da caverna, onde a gente pode encaixar coisas da nossa vida ali, perceber como que aquele padrão, aquela estrutura, aquela espécie de narrativa, aquele conceito filosófico da mudança pode se encaixar com coisas da nossa vida. E não só Matrix. Eu acho que o mais interessante é a gente pensar a arte como um todo, como uma possibilidade de formas e moldes e identificação de padrões, porque a arte é o que conecta o que existe de igual entre os seres humanos, mostrando que nem toda experiência é única. Então, essas conexões que a gente pode fazer, às vezes ouvindo uma música, lendo um livro, assistindo um filme, uma série, vendo um quadro, vendo uma apresentação de dança, vendo teatro, são coisas que a gente pode se conectar e que a gente pode se identificar e que isso é um convite a pensar a nossa própria vida. E eu acho que no fim do dia, esse é o grande barato da arte. E no fim do dia, é por isso que eu escolhi fazer um podcast sobre Matrix, que é um dos filmes que me fascinou, assim, desde a infância, desde que quando saiu,
É algo que permeia o meu imaginário, eu via direto, assim, alugava fita e tal. E cada vez mais eu fazia conexões desse filme com a minha vida, com fenômenos diferentes usando o mesmo filme. Então, a arte é maravilhosa. Ela tem essa mutabilidade, essa fluidez, essa liquidez que atinge o nosso coração e que faz a gente entender que a gente é gente, sabe? Falando sobre Matrix, a gente tem a camada da tela. Como eu já falei aqui em outros episódios, existe o filme que tá na tela, o filme que tá atrás da tela e o filme que tá na frente da tela. A camada da tela é basicamente a gente tem o Neo, que o nome de registro dele é Mr. Anderson, né? Mas o nome de hacker dele é Neo. E ele já pesquisa sobre a Matrix, ele já tá ali nas redes pensando: talvez a realidade não seja essa parada aqui, porque tô comunicando aí com o tal de Morpheus, eu tô entendendo mais ou menos que eu tô hackeando a vida, tô hackeando o sistema, né? Aí, enquanto filme de ficção científica, Matrix é sobre isso, sobre uma pessoa que acaba descobrindo nas entrelinhas que a realidade talvez não seja assim, e as pessoas que não estão naquela realidade projetada que é a Matrix identificam ele, e no caso identificam ele como escolhido. Então existe esse processo de ir lá, resgatar o Neo desse lugar e tirar ele desse lugar, e isso acontece pela vontade própria e o livre-arbítrio do Neo, porque ele tem duas pílulas, vermelha e azul. E aí a gente pode pensar, é livre-arbítrio mesmo? Porque só tem duas pílulas, poucas opções, talvez não seja livre-arbítrio. Enfim, e ele sai desse lugar, e aí ele entende toda a ameaça e tudo que existe por conta da Matrix. Ele se vê numa realidade um tanto podre e decaída, e tá dentro de uma nave, num mundo subterrâneo, num mundo apocalíptico futurista, que ao mesmo tempo que tem alta tecnologia, tem alta decadência. Então ele se vê numa vida com dificuldades e paradoxos constantes, mas ele precisa retornar à Matrix agora com poderes, combater os agentes Smith, né? Porque ele é o escolhido para libertar a humanidade desse fardo que é viver uma mentira, e uma mentira confortável. E nisso é um filme repleto de tiroteio, porrada, kung fu, soco na cara. É um filme de ficção científica de um cara que sai de uma realidade programada no computador e depois tem que voltar e salvar as pessoas de lá, porque tem um sistema regulador opressor que mantém as pessoas no status quo. Basicamente isso. É um filme de ficção científica de ação e porrada. Quando a gente pensa a camada de trás da tela, a gente pensa que as irmãs Wachowski na época não tinham feito uma transição pública, mas sim, já eram pessoas trans. E eu acho que vale usar esse momento para falar sobre isso. Quando a gente pega na literatura em inglês, quando a pessoa é uma pessoa trans, mas na época se entendia como o gênero do nascimento por questões sociais, questões privativas, questões de mediação, questões de não estar pronta para se entender e se assumir e ser assim no mundo, é o que a gente chama de egg, ou seja, pessoas que estão no estado de ovo. Eu gostaria de chamar, talvez em português, de chocadeira, tá na chocadeira ainda. Ou seja, muita gente fala, mas Matrix não é uma metáfora trans, porque na época eram os irmãos Wachowski. Não, já eram as irmãs Wachowski. Por quê? Quem é trans entende isso. Quando você se entende e passa a viver assim, e você faz as pazes com isso, você ressignifica a sua vida do ponto de vista de observadora. Então você passa a ver que o tempo todo esteve ali, o tempo todo você era uma pessoa trans, agia como uma pessoa trans, mas você estava no estado de chocadeira. Você estava num estágio anterior à autonomia que você tem hoje enquanto pessoa trans que fez uma transição social. Então, você analisando isso da sua vida, você consegue enxergar traços na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, nas coisas que você escrevia, nas músicas que você ouvia, nas músicas que você fazia, na arte que você produzia. Eu digo isso bastante por mim, porque eu vejo bastante tanto nos personagens que eu gostava, no tipo de música que eu gostava, ou nas músicas que eu fazia, nos vídeos que eu fazia, e toda a minha expressão de gênero que tentava flertar com isso, mas não conseguia porque existia um julgamento opressor dessa sociedade, dessa Matrix imensa.
Então foi nesse contexto que as irmãs Wachowski fizeram Matrix, e elas já falaram, Matrix é uma metáfora trans, do ponto de vista, expressão das autoras em cima daquela obra, né? A projeção delas em cima daquela obra. Porque Matrix, no final das contas, para elas, é sobre isso, né? E isso não tira o caráter da arte de se fechar em si mesma, e o que o autor fala é, a arte vem para o mundo, ela ganha vida, e ela tem essas múltiplas interpretações e adaptações. Mas o que está atrás da tela é sobre isso, sobre as irmãs Wachowski, que viviam num mundo onde elas não podiam revelar quem elas eram, elas queriam muito sair daquele mundo, já tinham pistas sobre esse mundo, que é a Matrix, igual o Neo tinha, e da mesma forma que o Neo se chama Neo, o agente Smith insiste em chamar ele de Mr. Anderson, que é o nome morto dele, que é o nome de registro dele. E quando a gente tem a pílula vermelha, que é a que te liberta, é da mesma cor da pílula do estrogênio nos Estados Unidos, usado para a transição de mulheres trans. E quando você sai da Matrix, e quando você se entende uma pessoa trans, o mundo se torna hostil com você. E você se percebe no mundo decadente. E você percebe que as pessoas te tratam diferente, que agora elas que gerenciam esse sistema do status quo estão contra você, que seriam os agentes Smith. Enfim, isso seria o que está atrás da tela. Essa projeção atrás da tela da expressão enquanto artista, que, sendo franca, não é necessário para engajar na obra, entender a obra, não é fundamental para o consumo da obra e para a conexão emocional que a gente precisa ter com a obra. Porque a arte parte do pressuposto de que você não precisa ver a história dela para apreciar ela. Assim como um vinho, você não precisa saber que ele foi colhido na Polônia, blá, 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 para provar ele e falar, muito bom. Mas se você sabe da história do vinho, ele se torna um tanto melhor. Então, existe essa possibilidade. E existe o filme que acontece na frente da tela. Matrix na frente da tela é como ele se conecta com você. Então, ele pode ser um filme sobre você sair da igreja? Pode ser um filme sobre sair da igreja. Pode ser um filme sobre entrar na igreja? Pode ser um filme sobre entrar na igreja. Também sobre ter esse despertar espiritual e perceber, não, a vida não é essa. Pode ser um vídeo, tadinho, fala isso de Matrix. Pode ser um filme sobre largar um vício? Pode ser sobre largar um vício. Pode ser sobre adquirir um vício? Não, não pode. Porque a lógica inverte. Aí não faz sentido, né? Porque o vício é algo intrinsecamente prejudicial, e sair da Matrix é algo intrinsecamente benéfico, porque te revela a verdade. E a verdade, ela tem os paradoxos de conforto e desconforto. O vício é algo que quimicamente age em você e simplesmente te destrói. Então, não conta. Então, eu convido, depois do podcast, você pegar Matrix e reassistir e pensar a sua vida e processos da sua vida e tentar absorver. Que filme é esse que acontece na frente da tela? Porque eu posso dizer o filme que acontece na frente da tela pra mim. Já aconteceu sobre a minha saída da igreja, sobre a minha mudança do espectro político, porque quando eu era da igreja eu era uma pessoa de direita. Tem muito a ver com o meu processo de me entender uma pessoa trans, uma pessoa não binária. Então, essas são as formas que o filme me impacta e me atingem. Mas para você pode ser qualquer outra coisa. Então, convido a pensar, não só Matrix, mas qualquer filme. Qual é o filme que acontece na frente da tela? Qual é o filme que acontece depois que o filme acaba com você? No seu coração. Pílula azul e pílula vermelha. Polêmico, porque você pensa, nossa, vamos falar sobre Blue Pill, Red Pill, meu Deus. Como que isso foi cooptado de uma obra feita por duas mulheres trans para virar algo extremamente machista e autodepreciativo? E nisso a gente tem que pensar que esse processo de sair da Matrix é um processo que parece ser autodepreciativo, mas é um processo que te coloca em contato com a verdade, e a verdade exige uma situação de desconforto. Ao invés de ser uma negação da verdade, que seria a pílula azul, né? Que é tipo, você continua acreditando no que você escolheu acreditar. Então a pílula azul, ela vem como essa manutenção de um status quo
das coisas que te prendem ali e que você quer que elas continuem te prendendo para que você não tenha uma vida que tenha movimento, mudanças, que tenha um flow, que tenha a possibilidade de romper amarras e talvez criar outras amarras e depois romper elas e fazer com que exija uma vida dinâmica. A Pílula Azul é justamente o Neo continuar trabalhando no escritório, bonitinho, regradinho, parar de pesquisar sobre a Matrix, parar de mexer com esse negócio de hacker, acordar com uma vida normal, trabalhar, constituir família, morrer e seguir o roteiro da vida daquilo que é dito. E aí a gente pode pensar que é uma grande metáfora para o conservadorismo e para tudo que não é progressista e para tudo que estagna a humanidade, e para as normas e formas e estruturas enrijecedoras que fazem com que a gente continue na mesma e continue na mesma. Essa noção de eu nasci assim, eu vou morrer assim, nada vai acontecer, eu tenho as minhas convicções e essas convicções me colocam uma pulga atrás na orelha, me fazendo pensar, existe uma Matrix? Mas depois o sistema vem e fala, não, apaga. Isso daí é doideira, não tem que pensar isso. Continua aqui no caminho, na trilha bonitinha. Então quando o Neo é confrontado a tomar a pílula azul ou a vermelha, provavelmente ele olha a pílula azul e pensa, que vida de merda eu tenho. Não é que ele olha para a pílula vermelha e fala, nossa, ela é muito sedutora e depois que eu tomar ela, minha vida vai ser assim, minha vida vai ser assado, vai ser muito legal lá na nave com Morfeu. Ele não faz ideia do que vai acontecer. Quando ele escolhe a pílula vermelha, ele não faz ideia do que vai acontecer. Mas ele olha para a pílula azul e pensa, que vida de merda, que vida de bosta, que vida de mentira. Eu tô fingindo uma coisa aqui que eu não sou, eu tenho que seguir essas normas, e essas normas são totalmente desagradáveis, essas coisas me destroem, e eu não quero continuar vivendo essa vida de bico calado. Tipo, eu não quero, não é pra mim. Já vivi sei lá quantos anos ele tinha, vivi até aqui, não valeu a pena. Então, eu vou tomar essa pílula vermelha que eu não faço ideia do que ela faz. Porque azul eu sei o que ela faz. E eu já tô vivendo essa vida. E não é maneira. Então, vamos pra essa outra. E a pílula vermelha é isso. É justamente romper com estruturas que amarram a gente no status quo, daquilo que esperam da gente, daquilo que a sociedade tem pré-moldado, daquilo que é bem visto, daquilo que é moderado, daquilo que é morno, daquilo que te impede de expressar uma personalidade, mas sim daquilo que te empurra para expressar uma personalidade extremamente capitalista, consumista, uma realidade que te leva para esse lugar liberal, para esse lugar de tipo, você pode ter sucesso, você pode fazer tudo, mas você tem que seguir isso daqui. Se você não seguir isso daqui, você tá no fracasso. E aí surgem essas diversas gamas de preconceitos em cima de minorias que existe esse modo certo aqui. Desviou, errado, anomalia do sistema, é vírus, é bug, isso precisa ser eliminado. Para isso existem os agentes Smith. Então quando você toma a pílula vermelha, ao mesmo tempo que você sai desse padrão, dessa esteira de produção, você ganha poderes também para combater isso e você se empodera, você se encoraja, você toma noção daquilo que você poderia fazer o tempo todo, mas não fazia porque estava nessa fila do abate, nessa fila do sacrifício, onde a vida vai passar rápido diante dos seus olhos, porque você vai estar sempre fazendo a mesma coisa e você não vai questionar nem as suas próprias convicções. Quanto mais o mundo é as convicções das outras pessoas e as coisas que você recebe e as coisas que te alimentam. Então, você tem essas influências externas e você vive alimentada por essas influências externas. A pílula vermelha eu vou encarar a verdade com os meus olhos, eu sou assim, eu sou assado, eu quero ser assim, com toda a tragédia e com toda a delícia que é ser quem eu sou, do jeito que eu sou, no corpo que eu sou, me aceitando do jeito que eu sou. Vão ter desafios? Talvez pior por um lado, sim, mas onde você perde, você ganha do outro lado, no sentido desse elan, desse movimento interno que faz com que a felicidade exista, com que o prazer de se viver exista e a possibilidade desse prazer que compensa as ruínas
de aceitar quem você é. Você ganha o contraponto a isso pra balancear as coisas. Ao invés de só tem uma vida normal e regrada e toma tudo isso e você abafa todo esse lado bom e tipo, você toma esse grande anestésico que é a pílula azul. Então a pílula vermelha é justamente a opção de não se anestesiar e de sentir coisas, porque sentir coisas e estar no seu próprio corpo sentindo só o que você pode sentir, só o que o seu próprio corpo, mente, espírito pode sentir, é isso que vale a pena. As outras coisas não valem a pena. E aí o convite a se pensar é, qual é a sua Matrix? O que é o seu agente Smith? De onde você saiu e para onde você foi? Para onde você quer ir? E eu acho que o filme ele tem essa noção de escolhido porque ele tem essa estrutura da jornada do herói, mas essa noção de o escolhido vem muito dessa cultura norte-americana e por isso que é importante a gente pensar o que está atrás da tela, porque tem esse individualismo capitalista neoliberal que contamina toda a cultura americana. Então quando eles pegam a jornada do herói e reinterpretam para filmes, eles colocam muito nesse lugar de empoderamento, você pode tudo, tudo acontece, você é the chosen one. E eu acho que adaptando para nossa vida é sobre comer o peixe, não comer o espinho. Eu acho que essa parte é a parte do espinho, essa noção de o escolhido, tudo é foda, tudo vem de você, apenas você, blá 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 blá. Embora o filme desconstrua isso ali no Matrix 3, principalmente no 4, muita gente não gosta nem do 2 nem do 3 e muito menos do 4. Eu particularmente gosto pra caramba, mas eu acho que pra falar de Matrix 4 eu tenho que voltar daqui a uns 10 anos, igual eu tô fazendo com Matrix. Enfim, mas pensar o que é a nossa Matrix significa o que existe hoje. Não é que a gente está em uma Matrix de cada vez. Talvez a gente esteja em várias Matrix ao mesmo tempo, em níveis diferentes. Porque é possível sair de uma camada e entrar para outra, né? E eu acho que aí entra a questão do fanatismo, né? Que é possível ser um ateu fanático e pensar, nossa, vou sair dessa Matrix. Aí você vira um religioso fanático. Então você pula de uma camada e você cai em outra camada na Matrix, achando que não tá na Matrix, mas você ainda tá na Matrix. Por quê? Porque o fanatismo gera estruturas extremamente rígidas, ou seja, elas perpetuam o padrão da pílula azul, que é toma essa esteira, sobe nela e vai, né? Essa noção de você está no carrossel e acha que está cavalgando, mas você não está cavalgando, você está andando em círculos. Então, da mesma forma que isso poderia acontecer com a religião, poderia acontecer com a política, de você ser uma pessoa muito extrema de um lado e partir para o outro e continuar extrema e continuar dentro de uma Matrix e não viver a realidade de fato, que a realidade de fato é uma pororoca de ideias e convicções. E lembrando que Matrix, enquanto enredo, é um enredo progressista que vai contra uma noção conservadora. Ponto. E eu sou uma pessoa progressista também. Welcome! Talvez se você critique Matrix ou o meu canal, talvez nem Matrix nem meu canal seja pra você. Porque no fim do dia, a gente sempre vai viver num microcosmo sobre as coisas que ressoam com a gente e que não ressoam com outras pessoas. Aí você pensa, ai, mas isso é uma Matrix. Não, isso não é uma Matrix. Isso é uma comunidade. Isso é o que acontece fora da Matrix, que acontece no filme em Zion, que é a cidade da resistência, que tem pessoas reais que se encontram e que são pessoas reais, mas pessoas com convicções diferentes. Por exemplo, quando Neo sai da Matrix, ele encontra pessoas que são rebeldes, que odeiam tudo aquilo e vão acabar com essa porra toda. Tipo, tem a Trinity, tem Morfeu, mas ao mesmo tempo tem o Cypher, que é o cara que ele sente saudades da Matrix. Então, ao mesmo tempo que ele vive nesse mundo aqui fora, ele entra na Matrix às vezes pra comer um bifão de carne e desfrutar do que tem de bom desse conforto, desse status quo, e depois ele retorna. Então, as pessoas na comunidade, elas são diferentes e elas têm noções diferentes da vida, e por isso que sair da Matrix significa encontrar com pessoas. Encontrar com pessoas. A Matrix é um reduto de solidão. Então, quando a gente pensa qual é a sua Matrix, é o que me mantém longe de pessoas. E variedade de pessoas e contatos e o que me mantém. E às vezes o nosso fanatismo pelo nosso trabalho
esse espírito workaholic neoliberal faz com que a gente fique longe de pessoas. Às vezes a religião faz a gente cortar laços e coisas e ter uma relação mais superficial com pessoas que não são da mesma religião. Isso impede da gente ter contato com a variedade de pessoas. Às vezes o espectro político faz com que a gente enrijeça a nossa cabeça e não consiga nem dialogar às vezes e pense, caraca, meu pai e minha mãe, eles não são de esquerda. Como eu vou conversar com eles? Tipo, sai dessa Matrix, conversa com eles, sabe? E se tem um jeito deles mudarem as convicções preconceituosas, conservadoras dele, é conversando com você. Porque se não conversar com você, vai conversar com as camadas WhatsAppescas da Matrix. Então, como a gente pode ver, tudo é político, não é mesmo? Absolutamente tudo é político. E você pensando que ia ver um podcast sobre Matrix e acabou num podcast de esquerda. Veja só que doideira. Zion é a união dos trabalhadores que combatem para derrubar esse grande sistema que é o capitalismo. Porque o grande mote de Matrix, até as irmãs Wachowski se entenderem publicamente pessoas trans, a grande alegoria e o grande ressoar que isso teve na mídia especializada e que teve nas pessoas era essa crítica ao capitalismo, ao consumismo e tudo que envolve isso. Então por isso que é bom a gente pensar que todo filme é um 1000 folhas, que você tem que morder ele suavemente rasgando todas as camadas, porque sempre tem uma camada nova a ser rasgada. E eu gosto de pensar que tomar a pílula vermelha, sair da Matrix e tudo isso é sobre exercitar uma convicção de um self nosso que não se afeta por movimentos externos enrijecedores, combativos, violentos, e sim que tem a noção de quem se é, e atingir essa noção de quem se é tirar essas camadas de simulação. E para isso eu queria encerrar lendo um texto que eu gosto muito, que é sobre o galo de briga, que eu acho que ressoa bastante com isso. Então vamos lá. Que Xiao Tzu adestrava um galo de briga para o rei Chou. 10 dias depois o rei pergunta, o galo está pronto para a briga? O outro responde, ainda não, ele é vaidoso e arrogante. 10 dias se passam, o rei repete a pergunta e o outro lhe diz, ainda não, ele reage a cada sombra ou ruído, a cada provocação. Depois de mais 10 dias, o rei ainda insiste na pergunta. Nada ainda. Ele tem o olhar muito irritado e um ar de triunfo. Passa-se um novo período e o rei, reiterando seu interesse em saber se o galo estava pronto para a briga, recebe a seguinte resposta de Qi Xiao Tzu. Ele está quase pronto. Quando os outros galos cantam, isso não incomoda em nada. Quando se olha para ele, parece que se vê um galo de madeira. Sua força interior é perfeita. Os outros galos não ousavam aproximar-se dele. Ao contrário, desviavam-se e afastavam-se dele.